Gostaria agora de convidar o Carlos Eduardo, gerente de geoprocessamento da CAESB, para apresentar sobre gestão de ativos com a implantação da Utility Network. Obrigado, Carlos. Obrigado, Antônio. Olá a todos. Eu sou o Carlos Eduardo, gerente de geoprocessamento da CAESB, e a CAESB é uma empresa de saneamento ambiental do Distrito Federal. Nós atendemos cerca de 3 milhões de habitantes e gerenciamos pouco mais de 9 mil quilômetros de redes de água e 7 mil quilômetros de redes de esgoto. E como todas as empresas de saneamento, um dos desafios da CAESB é como fazer a gestão eficaz dos seus ativos, como gerir esses mais de 16 mil quilômetros de rede. Em busca de uma resposta para essa pergunta, a CAESB vem ao longo do tempo buscando ferramentas para otimizar a gestão dos nossos ativos. Começamos em 1998, quando fizemos a transformação digital do nosso cadastro técnico, onde digitalizamos as mais de 30 mil plantas que nós tínhamos e começamos a redesenhar todas elas em arquivos CAD. Pouco tempo depois de utilizar os arquivos CAD, nós percebemos aí a necessidade de algumas deficiências do CAD, uma complexidade de fazer a gestão dos ativos em centenas de arquivos. Então passamos em 2010 para a migração do CAD para um banco de dados geográfico, onde nós enriquecemos a nossa base, começamos a colocar novos atributos, novas informações que no CAD não era possível. E essa transformação digital do nosso acervo técnico, do nosso cadastro técnico, possibilitou, em 2013, uma integração com outras bases de dados da companhia e também uma integração com sistemas corporativos, o que alavancou a utilização do GIS internamente. Mais do que uma ferramenta de construir mapas, o GIS corporativo da CAESB passou a ser uma ferramenta para a transformação digital dos processos das várias áreas da companhia, e tendo sempre como base ali, como pano de fundo, o cadastro técnico. E isso demandou, essa utilização massiva do cadastro técnico em soluções geoespaciais, demandou um novo passo, demandou um pouco mais de qualidade e acuidade do nosso cadastro técnico. De forma que em 2013 nós iniciamos a migração de toda a nossa base de cadastro técnico para o N. Mas por que migrar para a Utility Network? Bom, o nosso modelo de cadastro técnico atual é extremamente complexo. São várias camadas, várias tabelas para representar os diversos elementos de uma rede. E a representação do nosso cadastro técnico é extremamente limitada. Então nós tínhamos ali várias linhas chegando no mesmo ponto, sendo que na realidade de campo, quando a gente olha no modelo 3D, eu tenho essas linhas entrando em diferentes cotas desse componente. E isso era extremamente complicado de nós representarmos no cadastro técnico atual. Um outro fator é a impossibilidade de realizar análises de rede no nosso cadastro técnico atual, no modelo de dados atual. Nesse exemplo aqui, nós temos aglomerado urbano de um lado, com conjunto habitacional de um lado, conjunto habitacional de outro, e uma adutora que interliga esses dois conjuntos. Então, se houver um rompimento nesse trecho aqui, nós não conseguiríamos, por meio do cadastro técnico, saber qual área que iria ficar desabastecida. Então, era muito complicado fazer essa análise em escritório. E um outro fator é a necessidade de utilizar softwares de terceiros para que nós pudéssemos gerenciar o fluxo de atualização do nosso cadastro técnico. Na CAESB, nós temos o desenhista que faz todo o desenho do cadastro técnico, que depois encaminha para um supervisor que faz a aprovação. Nós temos esse modelo, porque a atualização do cadastro técnico é feito por áreas que estão geograficamente dispersas, por equipes diferentes, então é necessário ter uma aprovação. E esse fluxo não é feito nativamente pelo ArcGIS, então demanda uma ferramenta de terceiro, o que faz com que a gente fique preso numa versão do ArcMap, que é a versão 10.6, e enquanto todos os outros profissionais da companhia já utilizam o ArcGIS Pro. Então esse é um outro fator que nos leva a migrar o cadastro técnico para a Utility Network. Bom, quais são os benefícios que nós já estamos percebendo com a Utility Network? Primeiro é um ambiente homogêneo. Eu vou deixar de ter uma necessidade de ter uma ferramenta de terceiros para fazer a gestão do fluxo de cadastro técnico e vou conseguir fazer que todos os clientes, todos os usuários da CAESB utilizem apenas o ArcGIS Pro, abandonando de vez o ArcMap. Um outro fator é o modelo de dados simplificado. Na UN, a gente consegue, de uma forma muito mais intuitiva, muito mais simples, representar todos os elementos da nossa rede. Um outro ponto que traz um grande enriquecimento para o nosso cadastro técnico é a validação de regras topológicas e hidráulicas. A partir do momento que eu estou desenhando, fazendo a manutenção do meu cadastro técnico pela UN, nós já temos ali, de forma automatizada, os pontos, as conexões que não estão atendendo algumas regras topológicas, o que permite o nosso desenhista ou o aprovador fazer as correções necessárias para garantir maior qualidade ao cadastro. E, por fim, a mobilidade na edição do cadastro técnico. Atualmente, a gente só consegue atualizar o cadastro técnico em escritório, mas com a UN vai ser possível atualizar o cadastro técnico em qualquer lugar
em campo mesmo, com o tablet, garantindo aí a integridade e a validação das regras topológicas. O nosso projeto de migração, como eu falei, nós começamos agora em 2013 a fazer toda essa migração. Se nós olharmos para o nosso cronograma, nós vamos perceber que nós temos 3 grandes grupos, 3 macro atividades. Que a primeira, a mais importante delas, é a preparação do ambiente e a preparação dos dados. Nós tivemos que atualizar todo o nosso ambiente GIS para uma versão compatível com a UN, tivemos que fazer uma modelagem dos nossos dados, fazer um depara do nosso modelo atual para o modelo da UN, definir as regras topológicas que nós queremos que sejam aplicadas para garantir a integridade e a qualidade do cadastro, e por fim, fazer um diagnóstico e uma correção nos dados atuais, para que quando eu jogasse todos esses dados, fizesse essa carga para o modelo novo da UN, minimizasse os problemas, minimizasse os defeitos que nós encontraríamos no nosso cadastro técnico. E por fim, carregar os dados em um ambiente de homologação. Isso tudo, então, está na primeira etapa do projeto. A segunda etapa, então, é a capacitação dos nossos usuários, as pessoas que vão utilizar o cadastro técnico e as pessoas que vão fazer manutenção do cadastro técnico. Porque na UN, os conceitos são um pouco diferentes do que nós tínhamos no modelo atual. Então, nós temos um ciclo de 3 workshops distintos com públicos diferentes. Um que vai ser para os administradores da UN, que vai criar as regras topológicas, que vai criar os terminais, configurar os terminais. Um outro é o público dos administradores do ambiente GIS, que precisa dar suporte ao Workflow Manager e ao Utility Network em si. E a terceira e última etapa é a implantação e produção. Durante as 2 primeiras etapas, enquanto estava executando todas as atividades do projeto de migração, nosso cadastro técnico atual estava sendo atualizado. Então, é necessário definir uma janela de tempo em que nós vamos congelar a atualização do nosso cadastro atual para fazer todos os diagnósticos e correções da nossa base atual para comportar as regras topológicas que nós definimos lá no início do projeto, para então fazer uma carga em ambiente de produção e, de fato, começar a utilizar exclusivamente a UN. O nosso cronograma tinha uma duração prevista de 14 meses. Atualmente, nós estamos com 73% das atividades concluídas e estamos dentro do prazo. E aqui nós temos uma demonstração da UN já com os dados da CAESB. Então nós temos aqui todos em azul os trechos de redes, e a Utility Network é um conjunto de ferramentas que permite fazer a atualização do cadastro técnico e uma série de análises, como trace, diagrama, entre outros. Aqui no painel de conteúdos nós temos os componentes da rede, como eu falei, um modelo muito mais simplificado e muito mais intuitivo, onde eu consigo clicar aqui na rede de água e ver os vários tipos de rede que nós temos, consigo ver aqui as várias conexões, os componentes que estão conectados a esses trechos, e consigo também identificar aqui em cima os nossos dispositivos, ou seja, quais são os componentes que desempenham alguma função hidráulica na rede. Então, como eu falei, um modelo muito mais simplificado, muito mais intuitivo. Avançando aqui um pouco, vamos fazer agora uma demonstração da representação desse cadastro técnico na prática. Então nós temos aqui uma captação, uma das principais captações de Brasília, que é a captação de Santa Maria, onde nós temos o ponto de captação aqui representado, com os detalhes que tem no nosso cadastro técnico, que nós estamos migrando. Nós temos na sequência um buster, que pega essa água captada e vai pressurizar essa água para que ela percorra todo o caminho aqui na adutora de água tratada até uma estação elevatória. Aqui nós estamos todos os elementos dessa estação elevatória, e note que tem uma outra captaçãozinha aqui em cima que traz também a água dessa captação para a estação elevatória, que tem várias bombas. Eu consigo representar dentro da edificação todos os componentes daquela unidade operacional. Então todas essas bombas aqui tem as informações operacionais dela, que estão cadastradas no nosso cadastro técnico, e a partir dessa elevatória, as águas captadas dessas 2 fontes de captação são pressurizadas e enviadas por vários quilômetros, numa adutora de água bruta, até a nossa estação de tratamento de Brasília. Tá um pouco aqui mais abaixo. Aqui, chegamos na estação de tratamento de Brasília, e notem que todo o percurso da rede aparece ali simbologias de válvulas, vários outros componentes da rede. Então aqui os detalhes também dessa estação de tratamento, onde nós temos aqui as válvulas, as câmaras, tudo simbolizado, tudo representado, e os reservatórios, onde a água tratada fica armazenada para depois ser distribuída para a população. Uma outra visão que nós temos aqui é de um sistema isolado. Então, nessa região aqui, nós temos um sistema isolado, onde toda a água captada vem de captação subterrânea, que são representados aí por essa sigla EPO, e
aqui nós temos um pequeno DMC desse setor isolado, onde nós vamos simular aqui uma manutenção do cadastro técnico e uma análise para identificar pontos críticos nesse setor. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos incluir uma nova válvula na entrada desse setor aqui. Então, a gente seleciona aqui uma válvula de manobra. Fazemos a inserção dessa válvula antes da entrada desse setor. Ok. E aqui a gente preenche os atributos. O diâmetro da tubulação em que essa válvula foi inserida. O tipo de válvula. O status a gente deixa em aberto. A data de instalação dessa válvula, a data que nós colocamos ela em campo. Aqui 26 de setembro. E o ciclo de vida, nós informamos que essa válvula está em operação. Então, uma vez adicionada essa válvula, nós vamos fazer a validação topográfica desse componente. Então, aqui a gente vem na ferramenta de Utility Network e pede para fazer uma validação desse componente. E a UN nos informa que foi validado com sucesso. Então, ela preenche todos os requisitos das regras topológicas. Ok, feito isso, agora a gente vai salvar essa edição e já fica disponível no nosso cadastro técnico para todos os usuários poderem acessar e visualizar. Agora nós queremos fazer uma análise desse setor. Olhando assim visualmente, a gente não consegue saber identificar pontos críticos dessa rede. Mas aí nós podemos utilizar uma ferramenta de diagrama. Então eu seleciono todo esse trecho de rede, todo esse setor que eu quero analisar. Ok, fizemos a seleção e utilizamos agora a ferramenta da Utility Network de criar diagrama, um diagrama básico, apenas dessa seleção. Ok, o diagrama foi criado e a gente percebe aqui que ele criou um diagrama que é um retrato daquele setor, daqueles trechos que eu havia selecionado. Ainda assim fica difícil analisar e identificar pontos críticos nesse retrato, nesse extrato. Então a gente atualiza aqui, vamos mudar a simbologia para ficar um pouco mais visível, mais intuitivo. Atualizamos aqui a simbologia dos trechos e dos componentes que eu quero analisar. Eu quero analisar aqui as conexões, quais são os pontos críticos das conexões nesse setor isolado. Ok? Como eu falei, a visão não me permite fazer uma análise completa. Então a gente muda aqui a forma de visualização desse diagrama. Nós vamos escolher aqui o diagrama left to right, onde eu consigo ver, a partir de um ponto, toda a ramificação dos meus trechos de redes e identificar pontos críticos. Ok? Agora nós temos uma visão um pouco mais detalhada que me permite ver como todos os trechos de redes estão interligados, com exceção dessa pontinha aqui em cima, que ele está isolado. Então isso significa que, se houver um rompimento nesse componentezinho aqui, todas as casas que estão abastecidas pelas ramificações a partir dela vão ficar sem abastecimento. E aqui a gente consegue ver essa visualização no mapa e conseguimos identificar especificamente quais são as casas que serão impactadas no caso de um rompimento dessa conexão. Então, esse é um exemplo de como o Utility Network nos ajuda a fazer as análises do nosso cadastro técnico. Bom, como eu havia comentado, nós estamos no processo de migração, estamos concluindo o processo de migração do nosso cadastro técnico. E o que nós esperamos como resultados, e já estamos obtendo algum desses benefícios, é ter uma maior visibilidade do nosso cadastro técnico. É conseguir monitorar em escritório o que acontece com o meu sistema em campo. Ou seja, eu consigo ver em tempo real quando uma válvula foi aberta, quando uma válvula foi fechada, e acompanhar todo o comportamento, todo o fluxo hidráulico dessa rede em escritório. É o que nós chamamos de gêmeo digital. Ter no computador uma representação real do que nós temos em campo. Com isso, nós vamos facilitar o nosso fluxo de atualização de cadastro técnico e vai nos permitir fazer análises espaciais que nos ajude a tomar decisões operacionais de forma mais assertiva. Então, é dessa forma, criando um gêmeo digital, que é a base das cidades inteligentes, que a CAESB está construindo o mundo que nós queremos ver. Obrigado.